Amém. Há 2 domingos atrás, nós meditamos no livro de João sobre as doutrinas da graça. O livro de João é como se fosse o Everest, não é? Que começa lá em Gênesis e vai crescendo a revelação da soberania de Deus e todas as doutrinas que fluem da verdade de que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando chega aqui no livro de João, nós estamos no Everest, no pico mais alto dessa revelação. E nós vimos como isso é fundamental, porque há duas coisas que nós vimos há 2 domingos atrás, que as pessoas, para negar a verdade de Deus, tomam duas atitudes. Primeiro, há pessoas que dizem que não seguem doutrinas e seguem a Cristo, e nós vimos como é fútil essa declaração, antibíblica, vazia, sem lógica. E a segunda coisa que nós vimos é que as pessoas colocam as doutrinas bíblicas coladas em alguns seres humanos, para poderem dizer que não seguem seres humanos e por isso rejeitam a verdade de Deus. Então, as doutrinas aqui nesse ápice, que é o livro de João, esse cume, há outros cumes assim, né? Mas não mais alto que esse. Elas fluem da boca de Jesus, através da pena de João. E nós vimos a primeira doutrina da graça, que fala sobre a queda do homem. Eu posso dizer sem medo de que todas as heresias, se nós procurarmos, todos os erros que levam ao evangelho falso, eles começam numa doutrina da queda errada. Se nós não compreendermos a doutrina da queda, fatalmente nós teremos um evangelho que não é o que a Bíblia revela. Então nós vimos 9 coisas que Jesus estabeleceu sobre o homem, sobre a doutrina da queda, há 2 semanas atrás. A primeira, a cegueira espiritual. Jesus ensinou que todos os homens nascem cegos espiritualmente, em João, porque nós estamos focados no livro de João. Então a gente viu em João 3,3 e meditamos a respeito disso. Ele dizia: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, que o homem natural, como ele nasce em Adão, ele nem vê o reino de Deus. Ele não pode fazer nada para entrar no reino de Deus, ele sequer vê. Em segundo lugar, Jesus ensinou no livro de João a alienação total do homem com Deus. Não é que o homem tem uma pequena relação com Deus, ou que ele vê ao longe o reino de Deus, ele não vê o reino de Deus, ele é cego espiritualmente. Em segundo lugar, nós vimos Jesus dizer que o homem é completamente alienado de Deus. Então, diz assim em João 3,5: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O homem nasce fora do reino de Deus, alienado de Deus. Ou seja, cada bebê que nasce no mundo, nasce fora no reino de Deus. E não estando no reino de Deus, todos os seres humanos estão no império das trevas. Quando Paulo fala sobre a glória da nossa salvação, ele diz: porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós nascemos no império das trevas e fazemos parte. Cada bebê que nasce nesse mundo, nasce no império das trevas e faz parte desse império das trevas. E Jesus diz em João 3,5: em verdade vos digo que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Espírito tem que regenerar o homem soberanamente. Como isso acontece? Jesus disse: olha, é uma obra soberana, é como o vento, você não vê, você não sabe o que põe ele em movimento, mas você vê os seus efeitos. Então, em primeiro lugar, o homem é cego espiritualmente. Em segundo lugar, ele está alienado espiritualmente. Em terceiro lugar, nós vimos que o homem está morto espiritualmente. Em João 5,25, Jesus disse: em verdade vos digo, que a hora está chegando e agora está aqui, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Então Jesus ensina a incapacidade do homem. O homem está morto para Deus, não é? Completamente alienado da vida de Deus. Ele diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Porque ele está morto, ele não pode, ele é incapaz de vir a mim. Em quinto lugar, nós vimos que o homem não só está morto espiritualmente, ele está num estado de escravidão espiritual.
Em João 8,34, Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem é escravo do pecado, ele não é o senhor do pecado. O pecado é o senhor dele. Em sexto lugar, nós meditamos naquele dia que o homem, nessa escravidão espiritual, como está em João 44, 45, ele está também escravizado por Satanás. Ou seja, por ele ser escravo do pecado, ele é escravo de Satanás. Então João 8, 44 e 45, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ou seja, vocês pecam e vocês têm algo em comum. Vocês não só são filhos do diabo, vocês querem fazer a vontade dele, que é pecar. O pecado do qual vocês são escravos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por que o ser humano natural não se firma na verdade? Porque vocês são filhos do diabo. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não creem em mim. Vocês têm por pai o diabo, o pai da mentira, e vocês amam a mentira. Paulo, quando fala sobre o estado de pecado do homem, ele diz: os homens eles andam e são escravizados pelas concupiscências do engano, ou seja, os desejos da mentira. Em sétimo lugar, nós vimos Jesus dizer que o homem é surdo espiritualmente. Ele não ouve, ele é incapaz de ouvir, compreender as verdades essenciais do Evangelho. Aqui em João 8, 43, 47, ele diz: por que vocês não entendem a minha voz e linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Quem é de Deus, escuta as minhas palavras, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque vocês não são de Deus. O homem não pode ouvir, entender as verdades espirituais. Em oitavo lugar, Jesus ensinou que todo homem natural odeia Deus, tem um ódio espiritual. Todos os homens que fazem parte do sistema mundial, que a Bíblia chama de mundo, odeiam Deus, odeiam Cristo. Não odeiam, é óbvio, o Deus que inventaram, o Deus que compreende o pecado, o Deus que entende o ser humano como ele é. Eles não compreendem o Deus santo, o Deus soberano, o Deus que age com homens assim, apenas por graça e misericórdia. Então João 15, 18, 24 e 25, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que ele me odiou antes de odiar vocês. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não seriam culpados do pecado, mas agora eles viram, e eles me odiaram a mim, e então também odiaram a meu Pai, porque quem odeia a mim, odeia o meu Pai. Mas a palavra que está escrita na sua lei deve ser cumprida: eles me odiaram sem causa. Ou seja, Jesus está dizendo, o homem natural odeia a mim, odeia a Deus, não por algum problema, por alguma causa, porque Jesus foi o único homem perfeito, amou perfeitamente, nunca cometeu um pecado contra ninguém, mas eles não me amam por causa da verdade. Por isso que sempre que alguém diz que se nós fôssemos determinado tipo de pessoas, as pessoas iam amar a verdade, é uma falácia, porque senão o homem teria amado a verdade em Cristo, porque ele foi o ser humano perfeito. Mas Jesus está dizendo claramente, não é? Eles me odiaram sem causa. Isso é para provar que o homem me odeia porque odeia a verdade. E em nono lugar, Jesus fala sobre a rejeição espiritual. Por que as pessoas odeiam a verdade, odeiam a Deus? Elas se rejeitam. Então elas estão mortas, estão surdas, estão fora do reino de Deus, são escravas do pecado, são escravas de Satanás. Não podem ir a Deus, a Jesus, a não ser que Ele traga. Eles odeiam a Deus, então eles rejeitam a Deus. Então ele diz em João 15, 23, quem me odeia, odeia também o meu Pai. Ninguém pode escolher o que odeia, ninguém pode amar e odiar a mesma coisa. O homem natural não ama a Deus. É isso que nós meditamos naquele domingo.
e nós queremos continuar daqui. Esta doutrina que Jesus está ensinando é que é chamada da depravação total. Não adianta querer dizer, juntar essa doutrina a Lutero, ou a Calvino, ou a qualquer outra pessoa e dizer, eu não acredito. Essa é a doutrina bíblica sobre o homem. É a declaração de Deus andando na terra a respeito do homem e de Deus em toda a Bíblia. Isso me faz lembrar um filme que eu vi há um tempo atrás. Eu acho que eu já posso, quem não viu não vai ver mais, está muito atrasado. Porque alguém pergunta assim então a nós, se é assim, se tudo isso que Jesus falou é verdade, como alguém pode ser salvo? Essa é a próxima resposta, não é? Que nós vamos ver aqui em João, e depois outros domingos, eu prometi que não seria sequencial, ou seja, todo domingo, mas que eu voltaria, estou cumprindo hoje, não é? Essa primeira volta. Eu lembro de um filme que eu vi há muito tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, que já estou meio esquecido, alguns anos, um filme surpreendente, chamado O Sexto Sentido, e ele conta a história do menininho que parece que está tendo um transtorno mental, né? Está tendo problemas mentais, e o problema que aquele menino tinha, ele tinha uma origem no fato de que ele via fantasma, aquele garoto via fantasmas, mas o filme é surpreendente, não é porque ele via fantasma, porque tem muito filme que gente vê fantasmas, mas os fantasmas que ele via não sabiam que eram fantasmas, os fantasmas que ele via achavam que estavam vivos, e isso era um drama. Eles não sabiam que estavam mortos. Os fantasmas agiam como estavam vivos, ficavam deprimidos, não sabiam o que estava acontecendo. O cara buscava a família dele não reagia a ele, e os fantasmas estavam assim problemáticos. E há um psicólogo infantil que tenta ajudar o menino. Só que aí eu vou estragar tudo. O psicólogo infantil que está tentando ajudar o menino estava morto e não sabia. E nem a gente sabia, a gente só sabe isso na última cena do filme. E agora já estraguei o filme que vocês podiam ver. Então você vê o psicólogo o tempo todo tentando ajudar o garoto, você não sabe, você sabe do problema lá, mas o psicólogo também está morto. E o psicólogo não sabe que está morto. E a cena mais impactante do filme é quando esse psicólogo está questionando o menino, e o menino olha assim para o psicólogo, e você acha essas fotos facilmente no YouTube, dessa hora, dessa cena do filme, e ele diz, eu vejo gente morta. Esse é o meu problema. Eu vejo gente morta. A literatura hoje, as pessoas têm uma certa atração mórbida pela morte, né? Então, os filmes são cheios de mortos, zumbis, né? Zumbi é o cara que morreu, mas ele é reanimado. Então, só o corpo que está ali, mas o cara já morreu. Então, o corpo começa a entrar em estado de decomposição, eles têm que comer carne, essas coisas pavorosas. Nós não cremos em zumbis, nem no filme lá. O filme é interessante, mas o garoto diz, eu vejo gente morta. Gente morta, fala comigo. Como nós falamos, o drama do filme é que os mortos não sabem que estão mortos. E eu acho que eu sou aquele menininho, e vocês também. É isso que Jesus ensinou. Eu vejo gente morta todos os dias. Elas estão ao nosso redor, elas estão entre nós, elas se casam, elas têm filhos, elas amam, elas lutam, elas odeiam, elas tiram férias, elas no domingo muitas vezes vêm à igreja. Eu vejo gente morta. Nós estamos literalmente cercados de gente morta. Nós somos como aquele menininho. Agora, nós temos o mesmo drama. Esses mortos não sabem que estão mortos. Mas, na verdade, nossa experiência é um pouco mais profunda do que aquele menininho, porque nós também estávamos mortos. Porque pelo menos o menininho no filme não está morto, né? Ele está vivo e nunca tinha morrido. Mas Paulo diz, e vos vivificou
estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo está falando sobre a mesma doutrina que Jesus explicou. Nós vimos 9 pontos diferentes em João. A palavra que Paulo usa, ele vos vivificou estando vós mortos, é a mesma palavra literalmente para cadáver. Todos vocês na igreja de Éfeso estavam completamente desprovidos de vida espiritual, vocês eram mortos, estavam mortos, incapazes, indispostos de chegar a Deus, inimigos de Deus, filhos da ira. Por iniciativa própria, vocês nunca poderiam ir a Deus, estavam mortos. Todos nós sabemos o que a morte significa. Todas as pessoas aqui nesta noite, todas as famílias já tiveram uma experiência de morte. Nós temos uma descendência que ficou, nós somos descendente de um monte de gente que está para trás de nós, mortos. Hoje é dia dos pais. Eu não estive com meu pai, porque ele está morto. Não há nenhum contato entre eu e ele. Ele não deixou de existir, mas para este mundo, ele está morto. É isso que Jesus me ensinou. Vocês estão mortos, ensinou totalmente, claramente, de todas as formas. É isso que Paulo está dizendo. Quando alguém morre, há um vazio infinito. Todo estímulo é inútil. Você já foi a enterros, as pessoas falam com o defunto, mas o defunto não reage. As pessoas choram, as pessoas estão desesperadas. Se aquela pessoa estivesse viva e visse seus parentes naquela agonia, faria alguma coisa. Responder, não, acho que é até melhor não fazer, né? Mas tudo bem. Mas, se estivesse vivo, mas ele não reage. Não importa se a pessoa que ele mais ama se desmanchar em lágrimas, ele está insensível, sabe? Há um vazio infinito, não há capacidade de ouvir, não há capacidade de falar, não há capacidade de sentir, não há capacidade de pensar, morto. É isso que Jesus ensinou. Essa é a doutrina da depravação total, morto. O homem está morto para Deus, desta forma. Quando nós estamos com pessoas mortas, nosso toque não emociona. Hoje ali eu tirei uma foto com meu filho, ele me deu um beijo, isso me emocionou. Mas se eu estiver morto um dia e meu filho me beijar, não desperta, o toque que emocionava não emociona mais. O corpo que foi cheio de vida agora não passa de uma concha vazia. Eu sei que tem gente que fala com gente, a gente até entende no sofrimento da pessoa, quer falar, você está falando com a concha vazia. Não há nada, vazio. Cada cidade tem cemitérios para nos lembrar. O homem morto perdeu toda a capacidade de responder ao mundo físico. Não adianta conversar com ele, não adianta deixar ele na sua sala, não adianta tentar convencê-lo, não adianta uma estratégia, ele está morto. É isso que Cristo ensinou em João, como nós vimos. É isso que Paulo ensina, é isso que a Bíblia inteira ensina. A morte é o oposto da vida. Jesus em João 17:3 diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. Nós vimos como Jesus disse, ele está morto para Deus, ele odeia Deus, ele odeia a mim. Estar vivo é conhecer Deus, como Cristo conhece o Pai, comunhão. Está morto. Em 1 João 5:12, para continuarmos em João, já, apesar de estarmos na sua carta, aquele que tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, está morto. Morte espiritual, depravação total, quer dizer que todos os aspectos e cada parte do ser humano foi completamente afetado pelo pecado, de tal maneira que não há nenhuma parte do ser humano viva para Deus. O homem está alienado de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz. O homem natural está morto, ele vive, se move, ele busca prazer, mas estão mortos. É como aquele garoto, eu vejo gente morta, e eles não sabem que estão mortos. Essas pessoas mortas não estão mortas para esse mundo. É por isso que elas casam, amam, andam, trabalham. Elas estão mortas para Deus.
elas estão mortas espiritualmente, elas não estão mortas para o estímulo do mundo. Se o mundo tocar, se o mundo estimular, ela sente. O defunto, não é? Que as pessoas tocam, choram, falam com ele está morto para este mundo. O estímulo para ele não funciona. Mas ele não deixou de existir. Naquela esfera, ele ainda sente os estímulos. É isso. O homem está morto para Deus, mas ele não está morto para o mundo. Então, algumas pessoas digam, mas eu tenho uma vontade assim, morta para Deus, escravizada pelo pecado. É o que Jesus disse: o que vocês querem é fazer a vontade do Pai de vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Estão mortos. Infelizmente, grande parte da igreja dos nossos dias não acredita no que a Bíblia diz. Elas falam, ele está vivo. O homem ainda está vivo. Ou seja, ele não acredita na depravação total do ser humano, na alienação. Não acredita quando Paulo diz, ele vos vivificou estando mortos. As pessoas não acreditam que ele está vivo ainda. Quando Jesus diz, quem não tem o filho não tem a vida. Quem não tem o filho está morto. A gente não acredita nisso, acha que não é verdade. Nós vimos como Jesus ensinou, ponto por ponto, no livro de João, mas os fatos são diferentes. Quer a igreja, grande parte da igreja diga algo, ou quer os mortos achem que não estão mortos, como no filme O Sexto Sentido, estão mortos. Então é isso que Jesus ensinou, como nós vimos em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O homem precisa de uma ressurreição. Regeneração é ressurreição. E é por isso que Paulo diz, ele vos vivificou, vos ressuscitou, criou vocês novamente, quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. É isso que nós aprendemos. Quando Adão pecou espiritualmente, toda a sua descendência morreu com ele. Em Romanos 5,12, Paulo diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que o homem precisa é de um Lázaro sair para fora. É isso que nós vimos. Agora então, se esse é o estado do homem, e se nós estamos aqui focados só em João, e falamos que ele é um Everest das doutrinas da graça, qual é a segunda doutrina da graça? A primeira é essa. A depravação total. As verdades da Bíblia estão alicerçadas num Deus soberano e eterno, que tem um plano que jamais pode ser frustrado, um plano para exaltar seu Filho. Então, como esses homens podem ser salvos? Então Jesus ensinou em João, como nós vamos continuar só em João, que lá na eternidade, o Pai deu a ele pecadores, um grande número de pecadores individuais, e os elegeu para serem seu povo. Deus não deve nada aos homens. Deus não criou os homens mortos. Os homens estão mortos por causa do pecado. É a consequência do pecado humano. E ele diz que lá na eternidade Deus deu um povo, entre esses, ao seu Filho. Eles eram como um dom do Pai. A Bíblia diz que era um dom de amor do Pai para o Filho, para que através desse povo toda a glória de Cristo, que não poderia ser revelada de outra forma, se revelasse, e toda a glória que o Pai tinha no Filho fosse manifesta no mundo. Então, durante todo o Evangelho de João, Jesus se refere a esse povo, a esses eleitos, como aqueles que o Pai me deu. Isso é o que Jesus ensinou. Ou em termos similares, como está em João 6, 37 e 39, João 10, 29, João 17, 2, 6, 9 e 24. Por exemplo, João 6, 37, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Como então homens mortos podem ser salvos?
Jesus, que em João mostrou ponto a ponto da depravação do homem, nos diz: todo aquele que o Pai me dá, todos aqueles que o Pai escolheu soberanamente, entre uma massa de indignidade, por misericórdia e não méritos, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Em João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Em João 10,29, Jesus diz: meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai, porque foi meu Pai que me deu elas. Em João 17,2, Jesus diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que eu dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Eu tenho o poder de dar a vida a todos aqueles que o Pai me deu. Em João 17,6, Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eram teus e tu me deste, e eles guardaram a tua palavra. Em João 17,9, Jesus diz: eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. Em João, eu falei, João é o Everest, e essas verdades saem, apesar de saírem da pena de João, saem dos lábios de Deus andando no mundo. Toda a Bíblia tem a mesma autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo Cristo falando na pena de João: eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Em João 17,24, ele diz: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória, que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esses são os mesmos que Cristo escolheu para si, não é? Porque o homem é escravo do pecado, como nós vimos no resumo hoje, e naquele domingo, aqui em João. O homem não pode exercer sua vontade para amar Deus, ele odeia Deus. Ele não pode perceber estímulos espirituais, porque ele está morto. Ele é um filho da ira. Jesus diz: o homem me odeia sem causa. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, porque eu dei testemunho de que suas obras eram mais. Então Jesus está dizendo: então como esses homens vieram? Porque Deus me deu. Ele escolheu, a escolha soberana de Deus precede e produz a escolha no homem. Como? Regenerando. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você não faz algo, entra no reino de Deus e nasce de novo. Você nasce de novo para entrar no reino de Deus. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ouvir. Então o homem foi criado, quando foi criado ele tinha uma capacidade, mas ele não tem capacidade nenhuma. Ele está morto. Então eu quero dar alguns pontos aqui em João, a respeito dessa doutrina da eleição soberana de Deus. A primeira é que a escolha é eterna. Deus escolheu soberanamente. Paulo diz: antes da fundação do mundo. Nos tempos eternos. Não por causa dessas pessoas. Não pelo valor delas. Mas por causa do seu Filho. Porque ao salvar por graça essas pessoas, a glória de Deus ia ser manifestada, a glória de Cristo, de uma maneira que de nenhuma outra forma se manifestaria. A glória da sua obediência, a glória do seu amor ao Pai, a glória da sua humildade, a glória de morrer na cruz, em obediência ao Pai. Todas as glórias que no céu, simplesmente, não poderiam ser reveladas plenamente. A sua humildade, ele se humilhou, ele se tornou um homem, ele foi obediente. Toda a glória de Cristo foi manifesta de uma maneira que jamais poderia ser manifesta de outra maneira.
Então a Bíblia diz que ele escolheu esses homens para dar de presente, para revelar a glória do Filho, e ele deu ao seu Filho isso como um dom. Então João 6, 37 a 39 diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Motivo pelo qual eu desci do céu. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum dos que ele me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Cristo afirmou que nenhum pecador pode vir a ele. Ele disse, não é eu que disse, não é Lutero que disse, não são os puritanos que disseram, não é Calvino que disse. Jesus disse: ninguém pode vir a mim, todos estão mortos, todos me odeiam, todos odeiam a verdade, todos são filhos do diabo, todos nascem no império das trevas, todos têm por pai Satanás, todos são escravos do pecado, todos são escravos do diabo. Cristo disse isso: todos estão mortos, eles não podem ver o reino de Deus, eles não podem ouvir o reino de Deus. Ele disse então que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. Mas ele disse que ele via esse mundo fazer a vontade do Pai dele. Ele desceu do céu por causa disso. Essa é a única razão. E ele disse: qual é a vontade do meu Pai? Motivo pelo qual eu desci no céu: para que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite eles no último dia. Essa é a doutrina da eleição soberana. Ela não foi tirada da cabeça de ninguém. Cristo afirmou então isso, essa verdade. Deus exerceu sua soberania na eternidade passada, selecionando homens que mereciam o inferno. A ideia de que Deus tem que salvar alguém é uma arrogância. Bilhões de anjos pecaram. Quantos Deus salvou? Quantos? Por quê? Por que Deus não salvou nenhum anjo? Porque Ele não quis. Ele não tem a declaração das pessoas: um ser moral, Deus, para ser justo, Ele tem que fazer isso. Isso é uma loucura. Seres morais, seres criados maiores do que nós pecaram, e Deus não fez nenhum plano para salvá-los. Por quê? Porque Deus não deu a eles a seu Filho. Porque Deus decidiu não manifestar a glória do Filho através deles. E Deus não deve nada a eles. Deus não deve nada aos demônios, aos anjos que Ele criou e que caíram e pecaram. Então nenhum deles será salvo. Nenhum deles terá nenhuma oportunidade, porque Deus não tem que dar oportunidades. Ele disse: no dia que dela comeres, vocês morrerão. Isso é o justo. Agora, tudo está na misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é só a misericórdia, por isso ele exerce livremente, porque Ele não é obrigado. O que é obrigado é justiça e não é misericórdia. Então Deus resolveu ser justo com todos os anjos que pecaram. Todos. Ele resolveu que nos anjos Ele mostraria só a sua justiça, e nenhum anjo vai poder reclamar. Eles são seres morais. O Salmo diz: nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Deus não tem que salvar nada, nem ninguém. Deus não deve nada aos homens. Deus não deve nada aos anjos. Tudo que Deus faz agora, e tudo que Deus faz é por misericórdia e graça. Antes de pecar, Deus já exercia a sua graça. Agora Ele exerce misericórdia. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mesmo antes do homem, lá no Éden, antes de pecar, a relação de Deus com o homem era de graça, não por mérito. Porque quem que não existe pode fazer alguma coisa para merecer existir? A existência humana é graça. E é isso que está dizendo, sabe? Deus exerceu sua soberania na eternidade passada, selecionando aqueles que Ele deu a Cristo. Jesus deixa claro: eu oro não pelo mundo, mas por aqueles que Tu me deste. João 17. Porque eles eram Teus e Tu me deste. Eu vi ao mundo não para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esta: que todos aqueles que Ele me deu, eu ressuscite no último dia. Sabe, essa é uma verdade clara.
explícita. As pessoas não vêm a Cristo. As pessoas nunca vão a Deus. Alguém outro dia me perguntou por quê? Porque não é uma boa ideia para eles. Quem ama o pecado não pode parecer uma boa ideia a santidade. Nunca. Quem é um criminoso, Deus é o juiz de todos os homens. Sabe? Era como se o bandido mais procurado se apaixonasse pelo delegado e fosse buscar ele. Não vai, não vai. Era como se Osama Bin Laden fosse querer dar um abraço no presidente americano. Ele fugia, ele se escondia. É isso que Adão fez, e é isso que todos os descendentes de Adão fazem. Fogem de Deus, fogem de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então o Espírito Santo tem que regenerar um homem. Por isso Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você está morto. Antes de um homem poder ir a Cristo, o Pai tem que regenerar ele. O livro de João, o monergismo, que é a regeneração que leva o homem para Deus, não é inventado por alguém. Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém vê o reino de Deus, aceita a Deus e como prêmio é regenerado. Não. Se ele não é regenerado, ele não vê, ele não sente, ele odeia, ele não vai. É através disso, dessa obra, que Deus leva. Então o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:4: ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Esses são os eleitos. Essa é a primeira afirmação dessa doutrina em João, a escolha eterna e soberana de Deus. A segunda é que essa escolha faz dos escolhidos preciosos, e não o oposto. Porque é isso que as pessoas, é essa inversão que o nosso coração tenta fazer. Por que a igreja é preciosa? Não é porque as pessoas são maravilhosas e preciosas. Elas só são preciosas para Cristo porque o Pai deu para Ele. Entende? O valor da igreja não está nela, está no fato de que o Pai deu ela para Cristo. O que faz o homem um eleito precioso não é que ele tinha um valor e aquele valor que ele tinha merecia ser. Não, ele se torna, ele não tinha valor nenhum. Por que Jesus, os demônios não são preciosos aos olhos dele, para ele entregar a vida por eles, para eles serem salvos? Porque o Pai nunca deu os anjos caídos para ele. Não são preciosos, eles são racionais, eles são eternos, eles estão eternamente perdidos. Mas Jesus disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai, para que aqueles que Ele me deu, esses são preciosos, eu morro por eles, eu vivo para interceder por eles, porque todos aqueles que Ele me deu virão a mim, e eu vou ressuscitá-los no último dia. Eles agora são preciosos para mim, porque eles são um presente do meu Pai para mim, e eu faço tudo para agradar o meu Pai. Essas ovelhas são preciosas para Cristo, mas entenda, as ovelhas de Cristo são preciosas para Ele, não é porque elas têm um valor nelas, a preciosidade delas está no fato do Pai ter dado a eles, elas. Então João 10, de 1 a 5, ele diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus ensinou em João, em todo canto, que ele sabia, não é, ao vir ao mundo, ele conhecia as ovelhas que o Pai deu a ele. Em sua obra de salvação ele as chama e elas ouvem a sua voz.
porque elas sabem que Ele é o pastor, sabe? Em todo lugar de João, as doutrinas da graça, elas não deixam o homem no desespero, elas falam sobre a morte, a depravação total, depois elas falam sobre a graça de Deus aqui. Não importa se isso é o que os homens gostam ou não, os homens estão mortos. A Bíblia diz, Jesus diz, eles me odiaram por causa da verdade. Agora, se a gente falar a verdade e espera que as pessoas amem a verdade, nós somos pessoas contraditórias. Jesus diz, eles me odiaram exatamente por causa da verdade. Então quem vai pregar a verdade tem que estar pronto para entender que um homem natural, a não ser que ele seja regenerado, nunca vai gostar da verdade. Porque a luz veio ao mundo e os homens odiaram a luz. Mas ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o pastor, elas me seguem. Em terceiro lugar, mostra que essa escolha é distinta, não é? Pessoal. Porque o Pai escolheu na eternidade dar esse presente ao Filho, o Filho voluntariamente também escolhe, porque eles são um, tem um coração, uma mente. Então ele diz assim em João 13:18: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está ali com os discípulos, Judas está lá, ele está dizendo, olha, não falo com todos, eu sei quem eu escolhi, mas para que a escritura se cumpra, Jesus diz, eu sei os indivíduos que eu escolhi, este é o mesmo grupo que o Pai escolheu. A implicação é clara, não é? Naquele grupo nem todos estavam, é assim na humanidade. E a implicação desse texto ainda é mais tremenda para nós. Jesus está dizendo, diante daquelas pessoas, e diante da traição de Judas, para os outros é que vocês só não me traem assim, não porque vocês são melhores, mas porque a graça elegeu vocês, porque senão vocês me entregavam, senão vocês me odiavam também. É por isso que ele orou dizendo, eram teus e tu me deu, e eu revelei a tua palavra, e eles creram. Jesus na hora de Judas trair está dizendo, eu sei a quem tenho escolhido, eu não falo com todos vocês, porque eu sei a quem eu tenho escolhido. Ou seja, a inferência é essa, é a graça de Deus que não deixam vocês me tratar dessa mesma forma, porque o homem entregue a si mesmo, o grito dele é crucifica-o, todos os homens me entregariam. É a eleição da graça que impede vocês de seguir este mesmo caminho, que a natureza caída do homem o leva a odiar Deus, a fugir de Deus como Adão, e a fugir como todos os homens fogem. Então, pela graça de Deus, vocês são impedidos. Em quarto lugar, a escolha divina. A soberania dessa escolha não é o homem, não é? Mas é resultado dessa escolha eterna. Então, João 15:16, Jesus diz, vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Esse texto é maravilhoso, porque ele diz assim, e eu vos escolhi, e vos designei, para que vades e deis fruto. Entende isso? E o vosso fruto permaneça até o fim. Ou seja, muitas pessoas, tentando distorcer o claro ensino bíblico, diz que Deus escolheu pessoas que fizeram coisas que Ele viu no futuro e escolheu, mas não. Primeiro que a gente já viu que não existe futuro, que alguém está causando que não é Deus, né? Mas aqui ele diz, eu escolhi vocês para dar fruto, ou seja, vocês não dão fruto e por isso eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. E eu escolhi vocês para que o fruto de vocês permaneça. Ou seja, o fato de vocês darem fruto é porque eu escolhi vocês. E o fruto de vocês vai permanecer
porque eu escolhi vocês. Isso é a consequência da minha escolha. Então a salvação do homem se origina nessa escolha. E é assim que o homem então é trazido pelo Pai ao Filho. Essa escolha original de Deus, como Paulo diz em Efésios 1,4, antes da fundação do mundo. Então Jesus ora em João 17:24, a sua oração sacerdotal. Perto da sua morte, ele diz: Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Em quinto lugar, essa escolha é seletiva. Ela não inclui a todos, porque também não era escolha, não é? Essa é uma tentativa ilógica de pensar. Escolheu todos. Não é um ensino, claro, não é? Da Bíblia. A questão não é se a gente gosta ou não. A questão é o que Jesus é, a verdade de Deus. Quem não é regenerado não pode ver, não pode gostar, não pode nada, odeia Deus. E essa verdade é a mais odiada das verdades, eu diria, no mundo e na igreja, porque isso é uma tragédia para o orgulho humano. O homem acha que ele é merecedor de um monte de coisas. Ele acha que realmente ele é precioso e que ele vale a vida do Filho de Deus. Ele acha que tudo diz respeito a ele. E quando ele descobre que não diz respeito a ele, que tudo diz respeito a Deus, a sua glória, ao seu ser perfeito, que o homem, tudo que o homem é em sua morte é consequência do pecado. E ninguém pode reclamar de Adão, porque todos os homens, assim que puderam, repetiram todas as coisas, todo o tempo, como seu pai, Adão. É o que Jesus disse: vocês amam fazer a vontade do Pai de vocês. Então Jesus diz de uma maneira clara, não é? Falando sobre essa escolha seletiva, ele diz assim em João 15:19: se você fosse do mundo, o mundo amaria a você, mas porque eu vos escolhi do mundo, o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas eu escolhi vocês do mundo, então o mundo odeia vocês. Jesus ensinou diretamente a doutrina da eleição sobre os seus discípulos na Bíblia, não de uma maneira de uma maneira clara, profunda. E nós estamos nos limitando ao livro de João. E Jesus não pede nenhuma desculpa. Cada vez que ele faz essas afirmações, várias, ele não fala: olha, eu vou falar um negócio chato, eu nem queria dizer, na verdade, isso. Eu fico até sem graça, sei que as pessoas não gostam. Ele simplesmente faz as suas afirmações. Ele não pede desculpas por ela. E você me pergunta: pastor, então por que as pessoas odeiam tanto essas verdades? Por causa disso. Jesus falou: o mundo me odeia. Odeia por quê? Por causa da verdade. Para se cumprir o que o profeta disse: eles me odeiam sem causa. Eles me odeiam porque eu sou luz e os homens amaram as trevas. E porque eu dou testemunho das suas obras mais. Quando Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, quiseram matar ele. Lógico. Ninguém, isso mesmo, concordo contigo. Não é possível, nós não somos nada filho do diabo, nós somos filhos de Abraão, foi a resposta. Porque, como eu disse no filme Sexto Sentido, o drama do filme é que os mortos cismaram que estão vivos, não é? Eles acham que estão vivos. Então Jesus diz para eles: vocês estão mortos. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não está nem vendo o reino de Deus. O cara que era um príncipe de Israel não podia ficar outra coisa a não ser ofendido. Como é que eu não estou vendo o reino de Deus? Não está. Então ele faz a aplicação de uma maneira maravilhosa aqui.
Se vocês fossem do mundo, o mundo ia amar vocês, mas o mundo não ama vocês. Por quê? Qual é a razão pela qual o mundo não ama vocês? Primeiro, ele não amou a mim. Mas aqui, ele diz isso em outro texto, em outra parte de João, mas aqui, 7,7, né? Mas aqui ele está dizendo no 15,9: o mundo vos odeia porque eu escolhi vocês. Por isso o mundo vos odeia. Ou seja, o mundo não odeia só a doutrina da eleição. O mundo também odeia quem foi escolhido. É o que ele está dizendo. Não é? É isso. Cristo escolheu. E como o homem não odeia a soberania de Deus, em seu pecado o homem é inimigo de Deus, então ele também odeia. É o que Jesus está dizendo. Aqueles que ele escolheu, ou seja, o ódio virulento do mundo a Cristo durante o seu ministério foi despertado exatamente porque ele dizia: eu sou Deus. Porque ele ensinava essas verdades que ofendiam o orgulho daquelas pessoas. Ele dizia que Deus, soberano, elegia graciosamente, e que o ato que tem a sua concretização no tempo aconteceu lá na eternidade, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, amor. Ou seja, ele nos elegeu porque ele viu que a gente ia ser santo. Ele nos elegeu para ser santos, para ser irrepreensíveis, para viver para ele, para dar fruto, para que o fruto deles permaneça. Em sexto lugar, essa escolha, não é? Ela eu diria, possessiva. Isso quer dizer o quê? Que os escolhidos de Deus não pertencem a Deus a partir do dia que eles se converteram. Eles pertencem a Deus quando Deus elegeu-os na eternidade. Eles são considerados posse de Deus, Pai. Aqueles que tu me deu, porque eram teus. Então Jesus, em João 17,9, as pessoas não gostam desse texto, assim, porque falam que Jesus era reformado. Diz assim: eu estou orando por eles. Aí você podia pensar: poxa, agora ele está orando por todo mundo. Mas como Jesus era reformado, no meio da oração, Jesus quer deixar isso bem claro. Ele diz: estou orando por eles, não estou orando pelo mundo. Para ficar claro por quem ele estava orando. Mas por aqueles que tu me deste, que eram teus. Estou orando não por todo mundo, mas pelos que tu me deste. Isso aqui é o momento que antecede. Ele faz a distinção. E ele está orando por todos os que são de Deus nessa relação de amor eletivo, mas não só aqueles que estavam ali. Ele diz: não só por estes, mas por aqueles que ainda são teus, que tu me deste, mas que ainda vão ser chamados, são teus. Todos os escolhidos de Deus pertencem a Ele, não a partir do momento que se converteram, mas desde a eternidade, sabe? E está focando sua intercessão sacerdotal sobre aqueles que o Pai escolheu como sua possessão própria, antes do tempos eternos. O Pai escolheu para eles e deu eles para o Filho, antes do tempos eternos. Então, eu oro por eles, não oro pelo mundo, mas aqueles que do mundo tu me deste, porque eram teus e tu me deste. E não oro só por esses que agora estão vivos aqui, mas por aqueles que tu me deste, que ainda não nasceram, mas que são teus e que tu me deste. Ou seja, é por isso, então, essa afirmação potente: eram seus, do versículo 9. Eram seus não a partir do momento em que eles chegaram, eles eram seus quando tu os escolheste. E é por isso que essa declaração, essa afirmação potente, não é? Se abre em João 6,37, quando ele diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é verdade.
por causa da eleição de Deus. Eles foram escolhidos antes dos tempos eternos, Efésios 1:4, quando seus nomes foram escritos no livro da vida. Então, Apocalipse 17:8 diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e todos os que habitam na terra. Quem são esses que habitam na terra, que estão junto com a besta? Todos aqueles que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, a primeira doutrina da graça que Jesus afirmou é: os homens estão mortos. Nós podemos dizer, como aquele menino, eu vejo gente morta. Mas mais do que isso, nós, Paulo diz, outrora, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como eles. O valor, eu dou a vida pelas ovelhas, porque o Pai me deu elas. O valor não está nas ovelhas. Não é porque as ovelhas merecem que eu morra por elas. Não é porque elas têm um valor que vale a vida, mas porque o Pai me deu. E eu vim para este mundo para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa: que nenhuma das ovelhas que Ele me deu pereça, mas que eu as ressuscite no último dia. Essa é a segunda doutrina da graça. A depravação total do homem e a eleição soberana de Deus. Nós podemos ver, fluindo da boca de Jesus, todas as doutrinas da graça, só no livro de João, abundantemente. É por isso que Lutero, quando foi para o seu grande embate com Erasmo, que defendia exatamente o oposto do que a Bíblia ensina, com o seu livro do livre-arbítrio, defendendo a doutrina da Igreja Católica. É por isso que Lutero disse: Erasmo, eu poderia usar a Bíblia inteira, mas não vou usar, porque o seu argumento é tão fraco biblicamente, e a doutrina da Igreja Católica, né, é tão fraca doutrinamente, e agora também a grande parte da evangélica, é tão fraca que eu não vou usar a Bíblia toda, seria covardia. Eu só vou chamar 2 generais, João e Paulo, e será suficiente, porque eu não preciso do exército que a Bíblia é, porque a Bíblia é clara, e o seu livro está tentando defender aquilo que não pode ser defendido, não com a palavra de Deus, aquilo que honra o homem e não honra a verdade, não honra a Deus. Essas doutrinas, elas não fecham a possibilidade de salvação, ela é a única possibilidade de salvação. Muitas pessoas veem a doutrina da graça da eleição soberana como uma doutrina que impede as pessoas de ser salvas, mas elas não entenderam a primeira. Por isso que eu falei que todos os erros doutrinários começam numa doutrina errada sobre a queda. Se as pessoas acreditassem no que a Bíblia diz sobre a queda do homem, na Bíblia inteira, mas se elas se concentrassem só no que Jesus disse: estão mortos, são escravos de Satanás, são escravos do pecado, não podem ouvir, não podem entender, não estão no reino de Deus, estão cegos, estão surdos, mortos. Se as pessoas entendessem a primeira doutrina, se as pessoas entendessem o que foi a queda de Adão e a queda de toda a sua descendência, como Paulo ensina em Romanos 5, então eles não veriam a eleição como uma coisa que impede o homem de ser salvo, mas é a única maneira como homens mortos viverão, a não ser que sejam ressuscitados. E como alguém pode resolver ser ressuscitado? É por isso que Jesus então afirmou essas doutrinas sobre a depravação total do homem. E depois ele diz isso: mas todo aquele que o Pai me der, será a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa doutrina não fecha a porta. Ninguém está buscando Deus. Paulo diz em Romanos 3: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem.
Se Deus soberanamente não salva, como os anjos, todos estariam perdidos. Deus não fez um plano, não houve eleição soberana sobre os anjos. O que acontece com eles? Todos se perdem. Por que os anjos não exercem o seu livre-arbítrio e se arrependem? Por que entre os bilhões de anjos caídos, nenhum se arrependeu? Porque o arrependimento é um dom de Deus, que Ele dá a seres espiritualmente mortos. E como os anjos caídos estão mortos, eles não podem se arrepender. Eles creem em Deus, Tiago diz, eles estremecem, mas eles não podem se arrepender. Eles não querem se arrepender. Eles odeiam Deus. Eles são seres espirituais, são seres espiritualmente mortos. Como não houve eleição para eles, não há salvação. A eleição não fecha, ela abre. Quando um homem ouve o chamado do Evangelho, ele não deve pensar sobre: eu sou eleito ou não sou eleito, porque não é essa a questão, não é? Quando Lázaro estava deitado e ouviu a voz de Jesus falar: Lázaro, sai para fora, ele não pensou: sai ou não sai? Não. Se você ouvir o Evangelho e o teu coração desejar Deus, sentir a tragédia do seu pecado, a sua ofensa, a sua indignidade, sentir que você merece o inferno, e que se não for a misericórdia de Deus, você está perdido, e que tudo que você viveu até hoje, tudo que você fez de mal aos seus olhos, tudo que você fez de bom, você não fez para Deus, nem para a glória de Deus. Deus não era o seu interesse. Se você sentir isso, então você está sendo trazido por Deus. Se você começa a ver o reino de Deus e o seu coração começa a amar, não o Deus que as pessoas inventam, mas o Deus que a Bíblia descreve, então você está entre aqueles que Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Quando o homem sente essas coisas, é porque o Espírito Santo regenerou a sua alma. Agora, se o homem continua odiando Deus, do que ele está reclamando? Se o homem continua com raiva da verdade de Deus, por que ele está reclamando? Porque se ele não ama Deus, o que ele queria com Deus? Se ele odeia a santidade, se ele ama o pecado dele, por que ele está reclamando de não ser separado do pecado que ele ama? Por que ele está reclamando por não estar perto do Deus que ele odeia? Ele só mostra o seu ódio a Deus, como Jesus descreveu. Agora, se um homem sente que tudo isso é verdade, ele fala como Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E Jesus diz: e ele vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, porque se ele vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa doutrina que Jesus ensinou em João e em toda a Bíblia, ela é a única possibilidade de salvação. Nós todo dia devemos agradecer a Deus pela eleição graciosa de Deus. Nós devemos pensar que se Deus fosse só justo, todos nós devíamos ir para o inferno. Ele está sendo justo com os anjos, eles estão indo para o inferno inexoravelmente. Eles são seres que exercem vontade, mas eles exercem sua vontade de seres mortos. Eles odeiam Deus, eles têm medo de Deus, eles tremem, eles odeiam Deus, eles não têm um coração para amá-lo, eles estão mortos. Os demônios estão mortos, os homens estão mortos. O Deus que criou todas as coisas e que não recebe nada de ninguém, a não ser isso, né? Indignidade, pecado, Ele demonstra a sua graça. Ele não deve isso a ninguém. Jesus morre por ovelhas não porque elas são preciosas, mas porque o Pai deu elas para Ele. Isso mostra a sua obediência. É por isso que Ele ama a igreja. Agora a igreja é o seu corpo, o Pai deu a Ele. Então, nós vimos em João a depravação total.
E agora nós vimos em João a eleição soberana. E daqui a alguns domingos, né, eu pregarei outras coisas nas próximas quintas e domingos, voltaremos para João, para que nós vejamos sempre que a questão não é você pegar uma doutrina e dizer, essa doutrina é a Bíblia. Não adianta dizer que Jesus era reformado, que Lutero colocou essas coisas na cabeça de Jesus, ou Calvino. Não adianta usar o nome dos homens para se esquivar da verdade, só mostra a nossa maldade. Nós temos que nos inclinar à verdade de Deus. E quem ganhou um novo coração, ele diz, eu lhes darei um novo coração, farei com eles uma nova aliança, em Ezequiel, e lhes darei um novo coração para que eles amem a minha palavra. Amar a palavra é uma evidência de que eu estou vivo. Odiar a palavra, sentir raiva dela, achar que ela é ruim, é a evidência da minha morte. Porque a palavra de Deus é a mente de Deus. Nós amamos a verdade, não como a verdade como uma coisa abstrata. Não, nós amamos a verdade porque ela é a mente de Deus, é a revelação dessa mente. Então, a salvação de Deus nesta noite. Se você sente o chamado do Espírito de Deus, se você vê a ruína da sua alma, se você sente a sua completa indignidade, Deus pode salvar a sua vida. Porque se Deus salva homens que não merecem nada, então qualquer homem pode ser salvo. Qualquer homem pode ser o eleito de Deus. Já que Deus elegeu todos os homens e nenhum deles vale um tiquinho, então valer ou não valer alguma coisa não faz a menor diferença. Ninguém pode pensar que foi Deus me salvou por algum motivo bom que havia em mim. Então, como todos os homens são maus igualmente, se um homem sente o chamado de Deus, Deus está chamando ele. Então, ele será salvo. E aqueles que o Pai me deu, a vontade dele é que nenhum deles se perca, mas que eu ressuscite eles no último dia. Mas isso já são outras doutrinas da graça no livro de João. Vamos ficar de pé.